tarde a todas e a todos. Vi já com muita satisfação que esta foi uma manhã muito produtiva, inclusivamente os painéis estenderam-se um bocadinho para lá do tempo, o que é bom, é sinal de que houve aqui interesse e entusiasmo da parte dos que estão a assistir e a participar. Para mim é um prazer estar aqui convosco, não é a primeira vez que participo, enfim, nestas jornadas, não nestas em particular, mas relacionadas com a temática da conservação e gestão e prevenção dos fogos florestais. Nós no Parlamento Europeu, é uma preocupação constante que nós temos, porque de ano para ano nós vamos tendo mais casos de seca meteorológica extrema e enfim, mas não são apenas as secas que explicam os incêndios, como nós sabemos, é uma questão de ordenamento do território, é uma questão de gestão das espécies, enfim. Os especialistas estão aqui, eu não estou na qualidade de especialista, venho tão só na função muito humilde de moderadora, e para não perdermos tempo e para que haja também espaço, sobretudo para perguntas e respostas, para tirar dúvidas, para fazer comentários, eu iria já de imediato passar à apresentação do primeiro orador da nossa tarde. Eu recordo que este painel se intitula O Uso do Fogo, precisamente. Não apenas na dimensão da prevenção, como eu dizia, mas também da conservação dos terrenos. E aqui, enfim, os antigos tinham isto muito mais presente do que nós. Hoje em dia, quando se fala em fogo, as pessoas não têm muito esta dimensão presente, mas também é importante que ela esteja, e de gestão dos fogos florestais, antes de ser necessário o seu combate. Bom, regimes de fogo em Portugal continental. Para nos falar desta temática, vamos ter connosco, aqui ao meu lado, o Sr. Professor José Miguel Cardoso Pereira, professor catedrático e coordenador do Centro de Estudos Florestais, do Instituto Superior de Agronomia. O Sr. Professor há mais de 30 anos que realiza investigação de fundo em detecção remota do fogo, geografia do fogo, cartografia de risco de incêndio e áreas afins. É coordenador técnico-científico do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, delineamento da rede primária de faixas de gestão de combustível, cartografia de risco de incêndio na interface urbano-rural e classificação e cartografia de regimes de incêndio em Portugal. E, portanto, sem mais delongas, depois de ouvirmos também o professor António Rodrigues Martins, que ficará para a segunda parte da primeira parte do nosso painel, passo então a palavra ao Sr. Professor, agradecendo imenso, em nome da organização, se me permitem, a sua presença e a partilha de conhecimento que irá fazer connosco nestes próximos 30 minutos. Sr. Professor, e eu convidava talvez, todos nós que estamos na mesa, vamos passar para o lado da plateia para podermos assistir com mais qualidade à apresentação que vai ser feita. Até já. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado à organização pelo convite para aqui estar. É com todo o gosto que participo. Convidaram-me especificamente para este tema, que é um tema em que eu tenho grande interesse e trabalho feito recentemente, portanto foi-me particularmente fácil e agradável aceitar o convite. Para dar um bocadinho de contexto, este trabalho surgiu de uma solicitação da AGIF, da Agência para a Gestão Integrada do Fogo Rural, devido à preocupação que eles tinham e têm de regionalizar devidamente o Programa Nacional de Ação do Plano Nacional de Gestão Integrada dos Fogos Rurais. E foi precisamente para perceber a diversidade dos padrões geográficos do fogo em Portugal que nós fizemos este trabalho. E reparem que estamos aqui a falar de regimes sim, ok, já abordei isto. Esta questão da diversidade geográfica dos tipos de fogo em Portugal é muito importante porque nós estamos um bocado viciados
em pensar em área queimada e em pensar, e muitas vezes até falar em incêndios florestais. E parece que esgotamos o problema na dimensão da área queimada e quando ele afeta florestas. Ora, as questões do fogo em Portugal vão muito para além disso. Mas, de facto, nós raciocinamos e funcionamos muito e avaliamos o risco e fazemos uma série de coisas muito agarrados apenas à dimensão, à variável da área queimada. É um bocado quase como se os climatologistas escolhessem uma única variável para descrever o clima. E descrevessem os climas só em função de temperatura. E tínhamos climas quentes, mornos e frios. Era assim uma coisa um bocadinho pouco informativa. E, portanto, há uma série de outras dimensões que precisam de ser levadas em conta. E é esse o conceito de regime de fogo. É um bocado análogo ao que o clima é para os climatologistas. São valores médios de um conjunto de variáveis ao longo de um período de tempo prolongado. E que variáveis são essas? Nomeadamente a frequência dos fogos, o seu tamanho, a altura do ano em que ocorrem, a intensidade com que eles ocorrem. E isto permite-nos definir os regimes no que chama em sentido estrito, apenas com base em variáveis do fogo. Reparem que eu não estou a falar aqui em clima, nem em vegetação, nem em população, nem nada disso. Estou só a falar de variáveis diretamente respeitantes a descrever aspectos dos fogos. Se quisermos dar contexto e perceber a relação desses padrões com que os fogos ocorrem, perceber as suas relações com o ambiente, então aí podemos relacioná-los com um conjunto de variáveis como o uso da terra, o clima, a população e até eventualmente impactos na vegetação, no solo e na água e portanto aqui alargamos essa caracterização e damos-lhe um sentido mais lato. Então, qual é a utilidade de um mapa de regimes de fogo? For dar contexto para uma série de decisões de gestão de recursos de prevenção e supressão. Em que alturas do ano é que é importante estar alerta? Que tipo de resposta mais rápida ou mais lenta? Equipamento mais ligeiro, mais pesado? Tudo isso, que volume de trabalho e características de vegetação é que há com que é preciso lidar do ponto de vista da prevenção. Tudo isso são aspectos que podem ficar melhor planeados e melhor orçamentados e melhor percebidos se estivermos a olhar para o território nesta lógica de classificação de regimes. É sobretudo útil para decisões estratégicas de âmbito nacional ou regional e não tanto para decisões táticas de caráter muito local ou muito conjuntural. Pronto, o resto já comentei. Então, para fazer esta análise, nós usamos um conjunto de dados em formato digital disponíveis, a Carta Administrativa Oficial de Portugal para as freguesias, a lista de incêndios florestais ao nível do local do ICNF, com uma grande correção feita pelo colega Mário Pereira da UTAD, mapas anuais da área queimada em Portugal, produzidos pelo Centro de Investigação que eu coordeno ao longo dos anos e pelo ICNF, e dados de satélite sobre a intensidade do fogo. Que variáveis é que nós fomos criar para fazer esta análise? A área ardida, fundamental, não pode ser a única, em hectares queimados por hectare da área da freguesia. Eu estudo ao nível da freguesia, portanto, vimos para um determinado período de tempo quantos hectares queimados por hectare de território da freguesia, como é que isto varia de ano para ano, se é uma coisa regular ou se há grandes variações da área queimada de ano para ano, o tamanho médio das 10 maiores áreas queimadas em cada freguesia, o número de fogos por hectare da freguesia, a potência dos fogos, a variável de que o Carlos da Câmara já falou antes, a duração da época de fogo em número de dias e as importâncias relativas do fogo de inverno, num sentido muito alargado, novembro a abril, ou seja, como percentagem da duração. Que percentagem da área queimada da área queimada total num ano é que ocorre neste inverno alargado de novembro a abril? E pronto, começam aqui a aparecer os mapas ao nível da freguesia, área queimada dividida pela área da freguesia, portanto, quantos hectares por hectare, e temos aqui um mapa com uma cara
familiar para quem olha para estas questões do fogo em Portugal. Este bastante menos, como é que essa área queimada varia de ano para ano, ou seja, se o fogo é uma coisa de ocorrência regular ou se é um fenómeno mais esporádico, é o que esta variável mostra. Tamanho médio dos 10 maiores fogos em cada freguesia, e encontramos-los aqui onde não nos surpreendem. Número de fogos normalizado pela área da freguesia, isto também pode ser menos familiar a quem não tem tanto hábito de olhar para este problema e para estes dados. Em Portugal, de longe, onde há mais fogos é aqui no Grande Porto e na área metropolitana de Lisboa. Há muitos, o que não quer dizer que sejam grandes, não é? São só muitos. A duração da época de fogo em dias, quanto mais escuro, mais longo, e então é para aqui que vamos ter as épocas de fogo mais longo, e basicamente porque há duas, porque há uma época de fogo de verão e há uma época de fogo de inverno, essencialmente. Percentagem do número de dias com fogo que ocorrem no inverno, entre 1 de novembro e 30 de abril, e pronto, aqui temos essa perspectiva. E a potência radiativa, a intensidade do fogo. E mais uma vez o olho nos foge aqui para o Pinhal Interior e para o Barlavento Algarvio. Então, estatística, vou passar de repente, reduzimos, condensámos aquelas variáveis todas num número menor de variáveis, espremendo a informação importante, e depois vimos quais freguesias é que eram semelhantes entre si quanto a todas estas variáveis. Que freguesias é que são semelhantes entre si, quanto à área queimada total, número de fogos, importância do inverno, intensidade do fogo, e agrupámos-las de uma maneira estatisticamente sólida. E obtivemos 9 regimes de fogo que estão aqui designados. Eu ainda não lhes dei nomes porque só faz mais sentido eu dar-lhes nomes, embora façam um ensaio pelo meio, dar-lhes nomes completos quando vermos como é que eles se relacionam com o clima, com a vegetação e com a população. Mas, então, temos aqui um regime com 2 variantes, com estes 2 verdes, e pronto, está sobretudo aqui, também ali em Montezinho e um pouco aqui no Distrito da Guarda. Depois, um com um roxo e um rosa, que também são aparentados, e é fácil perceber que estes 2 têm tudo a ver com os sítios onde há imensos fogos nas áreas metropolitanas, o cor-de-rosa e o roxo. Depois temos aqui na gama dos castanhos 3 regimes, e eles também andam bastante associados geograficamente. Aqui no centro, alguma coisa no Distrito da Guarda e no Barlavento Algarvio. E depois temos 2 regimes azuis, que são mais típicos aqui do centro-sul, do sul do país, do Alentejo, da faixa litoral, da Beira Baixa e aqui mais do Sotavento Algarvio. As freguesias a branco não tinham dados suficientes para permitir uma análise estatística sólida. Portanto, são sítios com muito pouco fogo. Sumarizando isto, aquele primeiro regime, o verde escuro, aqui ainda se percebe melhor onde é que ele se localiza, e tem tudo aqui a ver com o Alto Minho e com Trás-os-Montes, e temos os valores das várias variáveis. Portanto, eu não vou fazer isto para todos os regimes, nem de perto nem de longe, vou exemplificar para este o que é que o caracteriza. Um número de fogos por hectare relativamente pequeno, uma área queimada por hectare já mais considerável, com alguma variação, mas não muita, entre anos, arde regularmente, fogos de baixa intensidade. Os maiores de todos os fogos nestes sítios não são muito grandes, têm uma época longa e, sobretudo, têm uma percentagem muito grande dos dias com fogo que ocorrem no inverno. Portanto, quando nós olhamos para, não são muitos, são de baixa intensidade e têm uma grande percentagem de inverno, acho que aqui destas terras as pessoas se verão espelhadas refletidas neste regime, que tem também aqui ainda alguns resquícios em Montemuro, no Caramulo, na Estrela, em Montezinho.
Depois, só o seu regime aparentado, o seu regime gêmeo, que esse sim vem mais para aqui Montemuro, Serra da Freita, Arada, e depois mais para a Serra da Estrela, e ainda com algumas manchas dispersas aqui pelo noroeste e por Trás-os-Montes. E pronto, nós temos representações semelhantes para os vários regimes. Este aqui muito bem arrumadinho ali na área metropolitana do Porto, tem muitos fogos, muito baixa intensidade, uma época muito comprida, mas nem tanto como isso no inverno, e pronto, podemos fazer estas várias leituras para os regimes de fogo que têm estas geografias distintas. Se forem ver aqui por contraste, se formos ver estes, do Pinhal Interior e do Barlavento Algarvio, são poucos fogos, a área ardida acaba por ser um bocado diluída porque eles ocorrem raramente. Portanto, é um regime de fogo esporádico, varia muito de ano para ano. As intensidades máximas são as intensidades grandes são muito altas, são fogos esporádicos, muito intensos, de dimensão razoável, época mediana e virtualmente ausentes os fogos de inverno. E pronto, não vou agora cobrir os outros regimes, só agora fazer aqui uma passagem por estes da agricultura, do Alentejo e de outras áreas agrícolas do país. Poucos fogos por hectare, pouca área queimada, muito esporádico, baixa intensidade. Os maiores de todos os fogos não são muito grandes, a época tem uma duração mediana e virtualmente não há fogos de inverno. Portanto, em vez de estarmos a olhar para isto apenas em termos de área queimada, estamos a olhar para a questão de uma maneira muito mais rica, com um conjunto alargado de variáveis que nos contam muitas outras histórias sobre o fogo e que nos informam de uma maneira mais rica sobre como o prevenir e como estar preparado para o combater. Então, sumarizando agora, a classificação dos regimes de fogo. Aquele primeiro, 1A, as cores das letras são as cores com que eles apareciam no mapa. Verde escuro, época longa, grande percentagem de dias de fogo no inverno. Onde é que eles se concentram? Serras do Gerês, Barroso, Cabreira, Montezinho e Alvão. Área ardida extensa, queimada regularmente. O outro verde, Montemuro, Marão e Marofa, cabeceira do Vale do Mondego. Portanto, a parte norte da Serra da Estrela. Depois o roxo, muitos fogos com ocorrência regular e época longa. Área metropolitana do Porto, acima de Tâmega e Sousa. O cor-de-rosa é caracterizado por não ter grandes incêndios, pouca área queimada, ocorrência regular, baixa intensidade. Área metropolitana de Lisboa, a região oeste e disperso por todo o país. Depois os castanhos, que eu não falei em grande detalhe. Castanho escuro, incêndios muito intensos e esporádicos. Barlavento Algarvio e Pinhal Interior. O 3B, o cor de laranja forte, mega incêndios e área queimada extensa. Pinhal Interior, Serras da Freita, Arada e Arga. 3C, aquele mais pálido, ainda na gama dos castanhos. Alguns grandes incêndios, mas poucos fogos. Distrito da Guarda, sudeste de Bragança, disperso pelo centro interior e norte interior. O 4A, fogo muito esporádico e época curta, Alentejo, Beira Baixa, Sotavento, Algarvio. 4B, época curta, muito pouca área queimada, ausência de grandes incêndios, Alentejo, Nordeste Transmontano e Planície Costeira. Portanto, há aqui arrumação, há aqui coerência, quer de características, quer de distribuição geográfica. E agora o que é que vamos fazer? No passo a seguir, fomos cruzar estes regimes com o uso da terra, o clima e a população, a demografia. Portanto, temos aqui uma carta que nós simplificamos de ocupação da terra. Isto é baseado nas cartas de ocupação dos solos na COS, mas arranjamos uma maneira de integrar a informação de todas as COS desde 95 até 2018. Portanto, isto não é nenhuma delas em concreto, é o que é estável entre elas ao longo do tempo.
tipos de termoclima, portanto, uma zonagem climática do ponto de vista da vegetação quanto à temperatura, a mesma coisa quanto à precipitação, portanto, mais fresco, mais úmido, mais quente, mais seco, basicamente. Também não é grande novidade, não é? Do ponto de vista da demografia, o número médio de habitantes por quilómetro quadrado em todos os censos entre 91 e 21, já usámos 21, e portanto com a grande concentração populacional costeira e costeira também no Algarve, e depois a variação. Azul claro, os sítios onde entre 1991 e 21 a população aumentou 10% ou mais, e é na zona costeira, mas também em algumas cidades e vilas maiores do interior, mas aqui pouca variação, inferior a 10% para cima ou para baixo, e as zonas com declínio populacional mais acentuado. Estatisticamente cruzamos estes mapas com os dos regimes de fogo. Estes gráficos mostram só quando a barra é encarnada e muito alta, quer dizer que aquele regime está muito fortemente associado àquela variável. Quando a barra é azul e muito baixa, aquele regime está muito fortemente associado à ausência daquela variável, porque um regime também pode ser caracterizado por ausência de alguma coisa e não só por presença dela. Não vou gastar tempo com isto, é para as várias variáveis. Quando fazemos aquele cruzamento, os regimes do fogo que eu tinha descrito apenas em termos de atributos do fogo, área, número, intensidade, época do ano, etc., agora essa descrição passa a ser enriquecida com a associação que estes regimes têm a estas variáveis ambientais antecedentes. E então, agora, volto a falar-vos dos mesmos regimes, mas com uma descrição enriquecida. E então, aquele regime 1, o da esqueimada, agora já me atrevo a dar-lhe um nome, já percebi como é que ele se relaciona com a ocupação do solo, nomeadamente, e já não falo de um A e um B. Chamo-lhes queimadas de pastorícia. E repito, época longa, grande percentagem de dias de fogo no inverno, em matos e outra floresta, sob clima hiperúmido e mesotemperado. A principal causa, tirada das estatísticas oficiais, são queimadas para renovo de pastagens. Mas reparem que eu cheguei à conclusão que eram queimadas de pastorícia antes de termos ido ver às estatísticas oficiais qual era a principal causa. Esta informação sobre a causa não foi usada para identificar o regime e para deduzir onde é que ele estava. Nós chegámos lá pelas características da época do ano, sazonalidade, etc., tipos de vegetação afetado. Depois, quando se faz o confronto com as causas, bate certinho. O outro regime de pastorícia, área ardida mais extensa, queimada regularmente, como é comum em regimes de pastagem, em matos, sob clima temperado e mesotemperado hiperúmido, principais causas queimadas para renovo de pastagens e fogueiras. Esta informação quanto às causas também é muito relevante do ponto de vista da gestão dos comportamentos das populações, das campanhas de informação e de divulgação. Não as fazemos genericamente para uma população genérica ou para as pobres das criancinhas de 6 anos, quando temos aqui identificados os alvos que será mais eficaz contactar e com quem nos devemos preocupar em trabalhar. Neste outro regime, as fogueiras também são uma causa relevante. Os pequenos fogos periurbanos, mais concentrados aqui no Porto, depois destes metropolitanos, mas com umas coisas mais espalhadas. Muitos fogos com ocorrência regular e época longa, isto já vos tinha dito. Em áreas urbanas, com densidade populacional muito alta e população crescente ou estável, sob clima úmido e os reacendimentos.
aqui há grandes concentrações, eu atrevo-me a dizer, vergonhosamente grandes, taxas vergonhosamente grandes de reacendimentos e, mais uma vez, as fogueiras. Portanto, muitas coisas têm a ver com a atividade humana, no fim de contas. No outro, a ausência de grandes incêndios, pouca área queimada, ocorrência regular e baixa intensidade, já tinha dito. Em áreas urbanas e agrícolas, muito alta densidade populacional, em crescimento demográfico, sob clima termotemperado, clima já mais quente. Reacendimentos, mais uma vez, muito importante, como é típico destas regiões de alta densidade populacional. Agora, vamos para um regime, aquele que, pronto, também era evidente, não ia evitar mais chamar os bois pelos nomes. É, obviamente, um regime de incêndios florestais, estes que estamos a falar aqui. E então, o 3A, incêndios muito intensos e esporádicos, em pinhais e eucaliptais, sob clima supratemperado. As principais causas são imputáveis, outras situações dentro das imputáveis, borralheiras e linhas elétricas. No B, o dominado pelo Pinhal Interior e ali pela Serra d'Arga, não se passa cá nada para sul. Área queimada extensa e mega incêndio, já tinha dito, em matos, pinhais e eucaliptais de regiões com baixa densidade populacional e em perda demográfica. A principal causa era o vandalismo. Este vandalismo tem muito que se lhe diga e, entretanto, já foi corrigido. Na nova classificação já foi corrigida esta definição. O vandalismo, até recentemente, na classificação das causas, funcionava muito como o tapete para baixo do qual nós varremos o lixo, quando somos preguiçosos a limpar a casa. E quando não sabíamos muito bem o que é que aquilo era, isso deve ter sido malandragem. Vandalismo. Hoje em dia a definição foi tornada mais restritiva e mais rigorosa e eu estou perfeitamente convencido que daqui para a frente esta estatística, esta causa, que nas nossas estatísticas é a mais comum, o que não faz sentido sob o que se sabe de comportamento humano relativamente ao fogo em parte nenhuma do mundo, vai cair para aí de 20% para 1% ou 2% ou coisa no género. É um perfeito falta de senso. Este outro regime, que é o menos bem definido deles todos, o mais disperso, assim, o estatisticamente menos claro, mesmo assim tem aqui um centro interior, razoavelmente bem claro, alguns grandes incêndios, poucos fogos, muito baixa densidade populacional, forte perda demográfica, em pinhais e eucaliptais, sob clima supramediterrâneo e supratemperado, e depois, como ele é um bocado mais mal definido e tem uma distribuição geográfica muito extensa, tem várias causas. Tal vandalismo, as queimadas ou renovo de pastagens, mas bastante coerentes com os dos outros, sendo que tem aqui este acrescento das pastagens. Há aqui alguma coisa de pastagens neste regime, que é um bocado de transição entre os de queimadas de pastagens e o de incêndios florestais. Nas queimadas agrícolas, também pouco fogo, são números menos marcantes, são coisas menos bem definidas, mas mesmo assim percebe-se alguma arrumação. Este mais escuro queima muito esporádico em época curta, sobreirais, azinhais e pastagens, clima seco e subúmido, ambos termomediterrâneos, portanto regiões quentes, como também é muito disperso e extenso, linhas elétricas, borralheiras, limpeza de solo agrícola e imputáveis. O outro é época curta, pouca área queimada, ausência de grandes incêndios. Em que tipos de ocupação de solo é que acontece? Áreas agrícolas, portanto queimadas agrícolas, clima subúmido e seco, é cá para sul e para o interior e aqui também na terra quente transmontana, limpeza de solo agrícola, depois estamos a falar de agriculturas, imputáveis noutras situações, linhas elétricas, borralheiras, que também tem muito a ver com queimas de resíduos das práticas agrícolas e circulação motorizada. E pronto, depois desta análise mais detalhada, eu achei que 9 regimes, aquilo hierárquico com um A e um B, se calhar é mais complicação do que aquela que é útil na prática, e agrupámos aqueles grupos, o 1, o 2, o 3 e o 4, e ficámos apenas com estes regimes, a que chamamos macro-regimes de fogo, a verde, as queimadas de pastorícia,
a roxo os pequenos fogos periurbanos, a laranja os incêndios florestais e neste azul clarinho as queimadas agrícolas. E, portanto, quebramos aquela visão muito monótona de que é um problema só de incêndios e na floresta. Isso é apenas um dos regimes e temos esta outra diversidade de regimes de fogo pelo país fora. Observações finais. Macro-regimes de queimadas de pastorícia. É onde faz mais sentido gerir o regime de fogo, não gerir os fogos. O que é desejável? Eu acho que é desejável manter ou aumentar a área queimada. Muitas destas zonas eram muito mais queimadas antigamente, quando havia mais pastores e mais pastorícia. E estão em diminuição de fogo, o que quer dizer em acumulação de combustíveis. Nós estamos a começar a estudar isso, mas eu preocupo-me, e vocês com certeza que têm a visão local onde estar a sentir isto, que este regime, ao longo das últimas décadas, está a transitar de um regime de fogo controlado, de fogo utilizado, para um regime de incêndios. Está-se a perder o controle. Há cada vez mais de verão, quando acontecem são muito intensos e grandes, e são menos e maiores e mais intensos, em vez de serem muitos, pequeninos e de baixa intensidade, e são cada vez menos no inverno que nós os queríamos, e cada vez mais área queimada no verão. E, portanto, quando nós queremos gerir o fogo aqui, não é? O objetivo em Trás-os-Montes e no Noroeste é menos área queimada. Não é isso de maneira nenhuma. A área queimada não é o mais importante, e se olharmos para a área queimada, se calhar até queríamos mais. Era as manchinhas pequeninas, em dias frescos de inverno, para eles serem pequenos e de baixa intensidade, e muitos a formar o mosaico tradicional, que ainda há bocado o Emanuel me dizia que em alguns sítios ainda se continua a ver, mas cada vez menos. Portanto, o que é que nós queremos? Manter ou aumentar a área queimada, queima mais frequente, pequenos fogos de baixa e média intensidade, fora do verão. Queremos gerir onde acontecem, quando acontecem e como acontecem. Há pelo menos 1 milhão de hectares em Portugal, 12% da área do país, que são matos ou pastagens que não foram arborizados, não são arborizados há séculos e que, portanto, eram áreas de pastorícia tradicional muito fortemente gerida pelo fogo. E esse regime está em declínio e está a montar-se um problema muito sério para os tempos já muito próximos. A causa de fogo, portanto, este milhão de hectares é 12% da área do país, mas concentra 38% da área queimada entre 75 e 2020. Portanto, é 12% do país, mas concentram-se lá 38% da área queimada. Portanto, isto tem de ser gerido nesta lógica multifacetada. A causa de fogo mais distintiva continua a ser as queimadas para renovo de pastagem, e é o que o nosso colega Francisco Seijo, de Espanha, chama um regime de fogo pré-industrial. É tradicional, é renascentista, medieval, podemos recuar até ao Neolítico praticamente e encontrar aí a raiz destas práticas. Pequenos fogos periurbanos. Muita gente, muitas ignições, paisagem muito diversa e fragmentada, muito urbanizada. O que é que isso resulta? Muito fogos, poucos intensos, pouca área queimada e uma época longa. Aqui o risco resulta mais dos valores patrimoniais presentes. Não há grandes manchas contínuas de vegetação que permitam que haja incêndios enormes, mas como há tantas casas e tanta gente, não são precisos incêndios muito grandes para pôr em risco valores elevados. Portanto, como eu digo aqui, há poucas condições para grandes incêndios, mas os pequenos podem causar perdas e danos substanciais. Prioridade à gestão de combustível na envolvente das povoações, chamada rede secundária, de aglomerados populacionais e casario disperso, rede secundária de faixas de gestão de combustível. Portanto, aqueles 50 metros à volta das casas ou 100 metros à volta das povoações, aqui é claramente a estratégia prioritária. Como no regime anterior, eu acho que não mencionei isso, no relatório está, mas aqui não mencionei, no regime anterior, no da pastorícia,
A principal ferramenta de gestão da vegetação faz todo o sentido que seja, mais até do que a rede primária de faixas de gestão de combustível, a queima tradicional em manchas, em mosaico de manchas. Localmente, em alguns sítios, poderá fazer sentido a rede primária, mas será mais eficaz e mais praticável e mais simples de fazer e mais barato, sobretudo nas áreas de mato, recuar à queima tradicional em manchas. Este é tipicamente um regime de fogo de interface urbano-rural ou mesmo da área metropolitana. O macro-regime de incêndios florestais. Fogo relativamente esporádico, intervalos de 15 a 25 anos, mas incêndios grandes e intensos. Ocorrem grandes extensões contínuas com elevada carga de combustível, floresta e mato, quase ininterruptas. O que é que se lhes deve fazer? Transformação da paisagem. Há aqui freguesias e concelhos que têm excesso de floresta, têm mais floresta do que aquela que nós conseguimos proteger, e essa floresta precisava de ser reduzida à sua densidade e, claro que sujeito ao enorme problema da falta de mão de obra, da falta de população, mas era vital introduzir aqui, em localizações estratégicas, manchas de agricultura e de pastagem que quebrassem a continuidade que permite estes incêndios gigantescos. Também usar modelos de silvicultura específicos, menos vulneráveis ao fogo, nem envolvente a rede primária. As causas distintivas aqui são claramente menos relacionadas com o uso do fogo. Na pastorícia nós dizemos queimadas para renovo de pastagem. É uma coisa intencional, vai-se lá, está-se a gerir a terra, a gerir a vegetação. Aqui é floresta. O fogo não é desejado, não é uma prática do uso da terra. Portanto, ou é acidental ou é malicioso, não é desejado. E o que é que vemos nas causas? Acidentais como linhas elétricas e maliciosas como vandalismo. O tal vandalismo que é mal caracterizado. As alterações da ocupação e do uso da terra e da demografia ao longo do último século geraram um regime de fogo que é insustentável e perigoso. Não tenham ilusões. Reparem, eu vou ilustrar isto de uma maneira mais clara. No verão de 2017, num único verão, entre o 17 de junho de Pedrógão e Góis e o 15 de outubro do Pinhal Interior, portanto, no dia 15 de outubro arderam 200 mil hectares. Há bocado o professor Filipe Duarte Santos espantava-se que 100 mil hectares fosse a média anual da área queimada. No dia 15 de outubro de 2017 arderam 2 anos de área queimada, num dia. E a área queimada acumulada entre 15 de junho e 17 de outubro deu à volta de 480 mil hectares, mas eles podiam ter sido dispersos, não foram. A área queimada de 2017 permite ir sempre por terra queimada de Abrantes a Tondela. Quem conhecer minimamente o centro de Portugal sabe que isto são 150 quilómetros. Portanto, percorriam 150 quilómetros sem sair da área queimada num país com o tamanho do nosso. Ora, com o interior a despovoar-se mais, o clima a tornar-se cada vez mais severo deste ponto de vista, não nos podemos permitir ter estes padrões de ocupação da terra. São um convite à catástrofe. E pronto, é um regime de fogo industrial típico de uma paisagem monofuncional completamente ultrapassada. Macro-regime de queimadas agrícolas é onde a incidência do fogo é menor e, de modo geral, menos problemática. Não está imune à possibilidade de ocorrência esporádica de grandes incêndios, sobretudo se intensificar o despovoamento e o abandono dos campos. Em 2013 isso já se verificou. Em Nisa e no Gavião, onde havia zonas de montado que já tinham há alguns anos acumulados de abandono, ocorreram fogos com dezenas de milhares de hectares. Em zonas do Alto Alentejo, do distrito de Porto Alegre, onde isto não costumava acontecer de todo. As causas mais... Também há alguns incêndios importantes em Searas, nomeadamente há um recente em Castro Verde, mas tipicamente é de longe aonde o problema é menos importante.
menos prevalecente. As causas mais distintivas, como é previsível, a limpeza de terrenos agrícolas. Uma medida que eu acho que aqui seria útil do ponto de vista de gestão e de prevenção era desenvolver uns calendários regionalizados com a identificação das práticas agrícolas aonde se recorre ao fogo para, sobretudo, eliminar sobrantes das operações ou de colheita ou de gestão das práticas. Eu sou da Nadia e, quando falo com os bombeiros de lá, eles dizem, não, professor, isto aqui em julho e agosto é um sossego, ou se não é um sossego é porque fomos à Águeda ou a Mortágua ajudar os colegas de lá. Nós aqui temos de estar alerta é a seguir às vindimas. E a seguir, quando se faz a poda das videiras, e se amontou ao materialzinho, depois faz-se ali a fogueirinha na orla da vinha, deita-se-lhe o fogo, entretanto vai-se à casa, à televisão, espreitar como é que está a correr o futebol, quando se volta a olhar para a fogueira, já o caldo se entornou. Não é? Portanto, nós também temos falta deste conhecimento fino e de sistematização deste conhecimento fino de algumas destas práticas, e uma das razões é porque estamos muito viciados em pensar em incêndios florestais. E andamos só à procura de criminosos e não andamos à procura de perceber estes detalhes finos do funcionamento e das práticas e do modo de vida das populações que trabalham nas pastagens, na pastorícia e na agricultura. E pronto, isto é só a ficha técnica. O projeto foi encomendado pela AGIF, mas coordenado e realizado através do Forestwise. Está aqui a equipa e muito obrigado.